Boa noite a todos, a paz de Cristo, amada igreja do Senhor. Estamos aqui nesta noite lendo a palavra, estudando a Bíblia, buscando conhecimento, discernimento para levar até você uma palavra de paz, de alegria, de esperança, de fé, de amor, de perdão, de salvação, de consolação, de cura. Eu gostaria de ler apenas um versículo do capítulo 11, que diz assim, versículo 21, que fala sobre as 3 cidades impenitentes. Diz assim o versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com pano de saco, grosseiro e com cinza. Deus aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Pois bem, eu não vou ler todo esse texto, porque a gente vamos ganhar bastante tempo para aquilo que Deus quer que nós venhamos falar. Nós sabemos que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade conhecida como a cidade maravilhosa. Por quê? Por causa dos pontos turísticos que nós temos nessa cidade. Quem conhece a cidade do Rio de Janeiro, nós sabemos que temos aí o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Bonde de Santa Teresa e muitos outros lugares maravilhosos dentro da cidade do Rio de Janeiro. Ela é conhecida mundialmente como a cidade maravilhosa. Como também existe no mundo muitas outras cidades, né? A cidade de Paris, Veneza, na Itália, e outras cidades que eu poderia enumerar, que bom seria se a gente pudesse visitar essas cidades. Mas graças a Deus hoje nós temos a internet, pelo qual nós podemos conhecer essas cidades mesmo não estando presente, mas a gente pode conhecer o povo dessa cidade, desse país e até sua cultura, a sua culinária e os pontos turísticos através da internet. Pois bem, o que eu gostaria de dizer para você é que Jesus, durante seu ministério, ele percorria cidades, aldeias, sempre caminhando para Jerusalém. Jesus ia realizando seus feitos, seus milagres, por onde passava diante da multidão. E agora nós estamos aqui, nesse texto, no capítulo 11, que Deus colocou em meu coração. Eu vou ler aqui um pouco mais para vocês esse versículo, que diz assim, as 3 cidades impenitentes. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, quer dizer, dos seus milagres. E não haverem arrependido, não houve arrependimento nessas 3 cidades. Por isso que Jesus lançou os seus ais, dizendo assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que eram cidades gentílicas, que eram cidades pagãs, fossem feitos prodígios, quer dizer, fossem feitos milagres em vós, que se fizerem em vós, há muitos que se teriam arrependido, com pano de saco, grosseiro e com cinza, quer dizer, com humildade. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus estava dizendo. E tu, Cafarnaum, que era considerada a cidade do Senhor Jesus, morada do Senhor Jesus, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma, Jesus cita, que foi a Sodoma e Gomorra, que foi destruída, aquelas 2 cidades, o enxofre, Deus tirou o seu servo de lá, por causa do pecado daquela cidade, por causa da violência. Jesus usa essa cidade dizendo assim, tivesse sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje.
Olha o que Jesus falou duramente. Se Sodoma tivesse sido feitos milagres em Tiro e Sidom, que eram cidades gentílicas, que eram cidades pagãs, né? O milagre que foi feito nessas 3 cidades, muitos teriam se arrependido. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus estava ali lançando esses ais de tristeza para com essas 3 cidades. Jesus estava ali lançando o seu julgamento sobre essas cidades, com tristeza, porque foram essas 3 cidades onde operou mais milagres, onde Jesus se manifestou ali realizando muitos milagres. E não houve conversão, não houve mudança radicalmente na vida daquelas pessoas. Eles até admiraram de conhecer o Senhor Jesus, de ver os seus feitos, mas não houve arrependimento. Aí é que está o grande perigo. A cidade de Corazim foi o local de rejeição do Senhor Jesus. Foi o local de rejeição do Senhor Jesus. A cidade de Betsaida, que era, podemos dizer, casa de pesca, que era o lar do apóstolo Filipe, André e Pedro, onde Pedro tinha sua casa, onde Jesus se hospedava, onde ele curou até a sogra de Pedro, não houve conversão, a cidade de Betsaida. E a cidade de Cafarnaum, que era considerada a morada de Jesus, a cidade de Jesus, na Galiléia, era uma cidade altiva. Por isso que Jesus disse, você será abatido até aos infernos. Como diz aqui. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos, porque se em Sodoma, Jesus cita a cidade de Sodoma, que era uma cidade pecaminosa, onde os moradores daquela cidade eram muito violentos, tanto Sodoma como Gomorra, tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Jesus lança aí os seus ais sobre essas 3 cidades. O que eu gostaria de concluir em poucas palavras, o que Deus colocou no meu coração, é dizer para você que privilégios gera responsabilidade. Quanto mais privilégios, gera responsabilidade. Essas pessoas dessas cidades tiveram privilégios, né, de ver o Senhor Jesus, conhecer o Senhor Jesus, presenciar os seus milagres. Só que agora eles estão diante de uma responsabilidade dos ais que Jesus lançou sobre essas 3 cidades. Por isso que ele diz, privilégio gera responsabilidade. E nesta noite, neste momento, você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo esse evangelho, verdadeiro evangelho. E cresce na sua vida a responsabilidade maior, porque você está tendo o privilégio que Deus está lhe dando de você ouvir a sua voz, a sua palavra, o verdadeiro evangelho. Não este evangelho que eles estão pregando por aí, generalizando todos os cristãos, jogando todos os cristãos no mesmo barco, dizendo que todos os cristãos são a mesma coisa, e que na verdade não é, generalizando todos os cristãos como se fossem todos um só nas suas atitudes. Nós sabemos que tem pessoas sérias, pessoas de responsabilidade, pessoas que estão comprometidas com a palavra, com o Senhor Jesus. Aí parece aí esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos doutores, esses que só semeiam a confusão, dissensão, com as suas ideias, com os seus pensamentos
das suas filosofias vãs e intermináveis, como diz o apóstolo Paulo, que só produz contendas e não serve para a salvação, e deixam de falar do verdadeiro evangelho que o povo precisa ouvir. Só sabe falar e regredir a imagem do cristão, dos verdadeiros cristãos. Eu sei que tem muitos cristãos, sim, que precisam se consertar com Deus, mas isso aí é um problema dele com Deus. Nós temos que pregar o verdadeiro evangelho, levar o evangelho da salvação, não de confusão, não de dissensão. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, neste momento, para dizer para você que a cidade do Rio de Janeiro está tendo a oportunidade, o Brasil está tendo a oportunidade de ouvir a mensagem do evangelho. Mas não adianta você ficar só na admiração da palavra, de saber que Jesus cura, liberta e salva, se você não se arrepender, se você não passar pelo processo do novo nascimento, como disse o Senhor Jesus para Nicodemos. Em verdade vos digo, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pode entrar no meu reino. Você não pode ser meu discípulo. Você não pode fazer parte da minha igreja. E a palavra de Deus diz, sem arrependimento não há perdão. Como também a palavra de Deus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pois bem, para encerrarmos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós estamos diante de um texto que fala assim, a Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que João, exilado, ele foi arrebatado em espírito e ele viu essa cidade, essa grande cidade. Essa cidade é onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá coisa alguma que contamine essa cidade. E essa cidade existe. E João viu essa cidade. Diz aqui, veio um anjo, um dos 7 anjos, que tinha umas 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E o anjo falou dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa e a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa, preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. João viu essa cidade. E mais adiante, diz assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E o Cordeiro é a cidade, não necessita de sol. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. Preste bem atenção. O Cordeiro é a sua lâmpada, é a sua luz. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. O que eu quero dizer para você é que existe essa cidade, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá coisa alguma que contamine essa cidade. Essa cidade não precisa de sol, não precisa de lua, porque o próprio Deus, como diz aqui, o Deus Todo-Poderoso, né? Ela não precisa de templo, porque o templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade não necessita de sol, de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nós estamos vivendo num mundo muito conturbado,
onde os valores se inverteram, o que é certo é errado, onde o pecado tem aumentado cada dia. As pessoas têm se distanciado de Deus. As pessoas têm se distanciado da palavra de Deus. As pessoas têm se tornado violentas. Um mundo onde as pessoas estão envolvidas com tantas coisas que desagradam a Deus. Reverenciando muitos deuses que não falam, que não vê, que não sente, que não pode fazer nada por você. Somente o Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Ele morreu por mim, morreu por você. E é por isso que hoje nós estamos aqui para falar desse verdadeiro evangelho. Em meio a tantos conflitos mundiais, quando a gente está presenciando essas guerras, quando muitos países, mais de 30 países já estão envolvidos nesse conflito mundial de guerra, onde muitos perderam seus entes queridos, seus pais, suas mães, seus filhos, seus netos, suas casas, até os próprios animais estão sendo sacrificados porque não tem ninguém para cuidar desses animais. Onde milhões estão morrendo de fome, sem um café, sem um pão, sem almoçar, sem jantar, sem suas casas, peregrinando, sem destino, à mercê da situação. E você está tendo a oportunidade nesta noite de ouvir falar desse verdadeiro evangelho desse Senhor Jesus. E que você precisa fazer a sua verdadeira decisão ao lado do Senhor Jesus, para que você possa tomar posse da vida eterna, para que você possa se tornar um filho de Deus, ou cidadão dos céus, o herdeiro dos céus, para você entrar nessa cidade que João viu com seus próprios olhos. Essa cidade existe, essa nova Jerusalém. E nós, como servos de Deus, firmado na sua palavra, firmado nesta fé, naquilo que Jesus ensinou, na esperança dessa vinda vindoura melhor, que um dia vai acontecer. E é isso que nós queremos passar para você. Essa esperança de uma vida vindoura melhor. Não essa vida passageira. Porque a Bíblia diz que o mundo passa, as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Fica aí esta palavra. Que Deus continue falando ao seu coração através do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós apenas somos instrumentos usados por Deus para levar a sua palavra, a sua mensagem. Essa mensagem de salvação. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e a todos. E a todos nós. Amém.